Quando a gente se comunica, tudo isso está acontecendo. Então, até que eu achei muito legal o que a Ana estava falando ali, e outros de vocês que também falaram. A pessoa que é pessimista ou a pessoa que é otimista, tanto a pessoa que é pessimista quanto a pessoa que é otimista, normalmente nenhuma das duas estão certas. Dificilmente uma pessoa pessimista está certa e dificilmente uma pessoa otimista está certa. Normalmente elas estão erradas. Porque para você ser pessimista e otimista, dificilmente você está vendo a realidade. Normalmente quem vê a realidade, ela não é nem pessimista nem otimista. A gente chama isso de realista. É o realista, que enxerga a realidade. Então, por exemplo, se você acredita que alguma coisa muito ruim vai acontecer na sua vida, né, você está sendo pessimista. Provavelmente você não tem muita experiência de caso. Provavelmente você não tem muita experiência de caso. Porque se você tivesse muita experiência de caso, você seria realista. Você saberia exatamente o que ia acontecer. Porque você já teria passado por aquilo muitas vezes. Então, o pessimista, normalmente, é o cara que não tem experiência o suficiente para enxergar o que vai acontecer de verdade. Ele imagina o pior. Ou o otimista, ele imagina o melhor. Mas ele também não tem experiência suficiente para saber o que vai acontecer. O cérebro só imagina que vai acontecer o melhor ou o pior. Mas eles não são sendo o quê? Realistas. Então, por exemplo, um técnico em segurança de aviação, quando ele vê um avião, ele acha que vai dar tudo certo? Ele acha que vai dar tudo errado? Ou ele provavelmente ele sabe o que vai acontecer? Ele provavelmente sabe o que vai acontecer. Porque ele está vendo o quê? O avião, como funciona, ele sabe como o avião funciona, ele já viu o avião voar, viu que as peças estão todas boas, ou melhor, ele sabe o que vai acontecer daquele voo. A probabilidade é altíssima. Então, ele não vai ter medo e também não vai achar que vai ser tudo maravilha. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Por quê? Ele já passou por muitas vezes por aquela experiência. Então, a pessoa que passou por muitas e muitas vezes aquela experiência, ela não vai ser nem otimista nem pessimista, ela vai ser o quê? Realista. E, inclusive, o realista é o que tem a chance de sobreviver muito mais do que o otimista e o pessimista. Inclusive, se você colocar um parâmetro entre pessimistas, otimistas e realistas, normalmente o que mais vive é o pessimista. O pessimista tem uma chance de sobrevivência superior ao otimista. Vocês sabiam disso? Quem é pessimista vive mais. Por quê? Ele imagina que o pior vai acontecer com muita frequência, então ele cuida muito mais para as coisas não acontecerem de maneira negativa. Ele se cuida muito mais. Ele vai, por exemplo, a pessoa que ele acredita que qualquer pinta é um câncer. Provavelmente é uma pessoa que vai fazer exames com uma frequência muito maior. O otimista é só uma mancha de sol. Não é nada. É bobeira. Não preciso me preocupar com isso. Nada de ruim vai acontecer comigo. E o pessimista é o quê? Cada 6 meses está lá na dermatologista, tem uma pinta. Não. É só uma tinta. Mas ele está o quê? O tempo todo fazendo o quê? Check-up. Ele está evitando passar na rua em certos horários. Não vou sair à noite, porque à noite pode me assaltarem. Ele fica em casa. O otimista, imagina, nada vai acontecer de verdade. Isso só acontece em filme. Né? E ela sai onde? No Rio de Janeiro. Vai lá andar a pé no Rio de Janeiro. O que acontece? Então é muito engraçado. E entre o otimista e o pessimista ele tem a chance de sobreviver muito maior do que o otimista que acha que nada de mal vai acontecer. Né? Nisso não quer dizer que a vida do pessimista seja melhor, porque imagina você o tempo todo ficar pensando, nossa, isso vai acontecer ruim, vai acontecer ruim, vai acontecer. Ela vai se privar, ela não vai ter liberdade, ela não vai fazer muita coisa legal, ela vai viver muito mais no sofrimento, não há sombra de dúvidas. Por isso, o realista é o melhor, porque o realista, ele sabe a probabilidade do que vai acontecer e faz o que tem que ser feito, e também sabe se proteger quando ele acha que a coisa pode dar merda. Ele não está nem num exagero no pessimista, nem no otimista.